Olá, turma. Segundo semestre chegando, né? Hoje a gente vai ver um assunto chamado figuras de linguagem. A gente já tinha visto no primeiro semestre. A gente vai recordar algumas figuras e dar continuidade a outras. Espero que todos estejam muito bem. Fiquem atentos, porque as palavras, os nomes, eles são complicados, mas a gente vai entender. Relembrando, figuras de linguagem. As figuras de linguagem consistem num sentido não convencional, num sentido conotativo. Quando a gente fala de sentido conotativo, estamos falando do sentido figurado. Não é o sentido real, né? As figuras de linguagem ela têm esse poder de transformar o sentido das palavras. Vamos relembrar aqui. Comparação. A comparação que a gente já estudou, né, no primeiro semestre, ela ocorre quando se estabelece aproximação entre dois elementos que se identificam. São ligados por nexos comparativos explícitos. O que quer dizer isso? Que para eu comparar, eu tenho que usar um conectivo. Vamos ver aqui um modelo. Você brilha como o sol. Olha, ó, fez uma comparação de você com o sol. O conectivo é essa palavra como. A metáfora ela é muito parecida com a comparação. A metáfora ocorre uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido. O que quer dizer isso? Que a metáfora é uma comparação implícita. Você vai fazer uma comparação, mas não vai aparecer essa palavra aqui, ó. Não vai aparecer o conectivo. Vamos ver o exemplo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Olha, se eu dissesse meu pensamento é como um rio, aí eu já estava fazendo uma comparação. Então, a metáfora difere da comparação porque ela não apresenta esse conectivo. Então, relembrando aí comparação, metáfora. Vamos para frente. Mais figuras de linguagem aí. A metonímia. A metonímia é o emprego de um nome por outro, em virtude de haver entre eles algum relacionamento. Então, quer dizer que na metonímia ela é uma substituição lógica, né, de uma palavra por outra semelhante. Vamos ver a frase. Aquele poeta bebeu a morte. Olha aqui, gente. Bebeu a morte. Essa palavra morte, ela está no lugar de veneno. Então, quando a gente faz isso, né, a gente coloca uma frase nesse sentido figurado, que você substitui uma palavra por outra, a gente chama de metonímia. Um exemplo bem básico, bem simples. Quando alguém diz assim, eu vou tomar uma Brahma. Na verdade, a pessoa substituiu a palavra Brahma, que é a marca, pela cerveja. Isso é que é a metonímia. Vamos lembrar o que é antítese? Bem, a antítese é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Então, a antítese ela vai usar palavras com sentidos contrários. Os jardins têm vida e morte. Uma é contrária à outra. O paradoxo é muito parecido com a antítese, mas vamos tentar ver aqui a diferença. O paradoxo ele consiste no uso de palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto, gente, o paradoxo ele completa, né, reforça uma ideia ou uma expressão. Vamos ver aqui. Estou cego, mas agora consigo ver.
Olha aí, ó, o sentido figurado da coisa. Ele usou a palavra cego, contrário a ver. É aceitável você dizer que está cego, mas agora consegue ver. Um exemplo, quando você está apaixonado, né? Você está cego, a pessoa fica cega, mas você consegue ver que alguém está lhe traindo. Então, no caso aqui é um paradoxo. Então, nós temos aqui metonímia, antítese, paradoxo. Relembrando que a gente já estudou. Vamos ver mais outras figuras. Mais outra, né? O pleonasmo. O pleonasmo, ele acontece quando você faz uma redundância. Essa redundância ela tem uma finalidade, é reforçar a mensagem. E ri o meu riso e derramar meu pranto. Olha aqui, ó. Ri e riso. É uma repetição de ideias. Neste caso aqui, essa frase, ela tem a função, né, a finalidade dela é reforçar. Se eu dissesse só assim, e ri e derramar meu pranto, a frase ficaria sem força, sem sentido. Mas aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. O pleonasmo, se você tornar uma ideia vaga, repetitiva, ele se torna um círculo, né, vicioso. Não é muito legal. Então vamos ver aqui. Quando alguém diz assim, ó, ela sofreu uma hemorragia de sangue. Pessoal, hemorragia, ela é de sangue. A hemorragia não pode ser de água, não pode ser de suco. Então, basta você só dizer assim, ela sofreu uma hemorragia. Então, resumindo o que a gente já tinha visto, a comparação, metáfora, metonímia, antítese, paradoxo e pleonasmo. Hoje, nós vamos ver mais 5, né, que é a personificação, hipérbole, eufemismo, ironia e anáfora. Os nomes são complicados, mas a gente vai entender. Vamos começar com a personificação. A personificação, ela também recebe outro nome, prosopopeia. Acontece quando animais ou seres inanimados, que são seres que não têm vida, recebem atribuições humanas. Então a personificação é bem fácil da gente entender. Se eu der vida para uma xícara, né, ela fizer uma ação humana, a gente diz que essa xícara se tornou um personagem. Então vamos ver aqui, ó. A xícara falou para o bule o que aconteceu porque este bico deste tamanho. Então a xícara aqui ela passou a ser um personagem, que é chamado de personificação. O vento beijou o meu rosto. Olha, beijar é uma atribuição humana. Então o vento aqui, né, num texto literário, você pode dar esse sentido. Então, o beijou e falou são atribuições humanas. Então, por isso que no caso aqui a xícara, né, o vento e o bule, né, que está ouvindo a história. Então, no caso aqui a gente chama de personificação. Ficou fácil de entender, né? Personificação acontece quando animais ou seres inanimados recebem atribuições humanas. Hipérbole. Gente, a hipérbole ela é uma expressão de exagero usado para dar ênfase em alguma informação. Por exemplo, quando a gente fala assim, a gente usa demais no nosso dia a dia. Liguei para você milhões de vezes. Olha aqui, milhões. Quer dizer, você quis dizer que ligou várias vezes. Esperei uma eternidade por você. Você quis dizer, né, que esperou muito, muito tempo. Mas uma eternidade, né? Então, na hipérbole, você usa, na verdade, o exagero. Eufemismo é um nome novo para vocês, né? Mas o eufemismo ele é usado para atenuar algo grave de ser dito. Atenuar quer dizer suavizar. Você quer passar uma mensagem para alguém, avisar de alguma coisa, mas você não tem a coragem de dizer com as palavras reais. Então você usa as palavras mais suaves.
Olha aqui. Ele passou dessa para melhor. A pessoa usou passou dessa para melhor para não dizer que morreu, né? Para não dizer morreu ou faleceu. A garota é desprovida de beleza, para não dizer feia. Então, deu para entender o eufemismo? O eufemismo você suaviza. Você diz que a pessoa morreu, mas você usou uma expressão mais branda, mais suave. Você diz que a pessoa é feia, mas você usou uma expressão mais branda. Ironia. Essa figura de linguagem é muito usada, a gente usa a todo momento, né? É uma expressão usada para dar ideia contrária ao que se pensa, né? Sempre que você diz uma coisa, mas você está pensando outra. Vamos ver o exemplo. Parece um anjinho aquele menino. Briga com todos que estão por perto. Quando eu usei isso aqui, parece um anjinho, eu não quis chamar o menino de anjinho. Quis chamar de capeta mesmo, de diabinho. Como você é educada, fala de boca cheia. Na verdade, você chamou de educada, mas a entonação, o seu pensamento é de dizer que a pessoa é mal educada. Então, entenderam? A ironia a gente usa a todo momento. Anáfora. O nome é difícil, né? Anáfora, mas ela ocorre por meio da repetição de termos no começo das frases ou dos versos. Sempre que a gente tiver uma música ou uma poesia, que uma parte se repetir no início. Isso se chama anáfora. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos. Então, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Então, a anáfora ocorre por meio da repetição de termos, né, no começo das frases. Uma atividadezinha bem rápida, né, bem breve. Vamos tentar identificar aqui as figuras de linguagem. O dia acordou feliz. Olha aí, ó. Dia, né? Feliz. Feliz é uma atribuição humana. Então, neste caso aqui, nós temos o quê? Nós temos uma personificação, também chamada de prosopopeia. Vou morrer de tanto estudar. É claro que essa pessoa aqui não vai morrer, mas está querendo dizer que vai estudar bastante, né? Ou está estudando bastante. Então, no caso aqui, nós temos uma hipérbole, que é o exagero. Você faltou com a verdade. A pessoa não quis chamar a outra de mentirosa. Ela usou de uma maneira mais suave. Então, nós temos aí o eufemismo. A filha dela trabalha na vida. Para não dizer que é uma prostituta, né? Que trabalha com prostituição, ela usou que trabalha na vida. Então, suavizou. É um eufemismo também. Vamos mais? Ele estudou tanto que tirou 0 na prova. Ué, tirou 0 na prova, ironizou, né? Ironizou. Estudou tanto, então é uma ironia. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Olha, se você. Anáfora. Aquela mulher enriqueceu por meios ilícitos. Olha, enriqueceu por meios de roubo, né? Então é eufemismo. E ela chorou rios de lágrimas. Chorar rios de lágrimas, né, gente? Então nós temos aí uma hipérbole. Então, até aqui as respostas, né? Personificação e já foi dito. E a gente está vendo aqui de maneira nas figuras, né? Ó, nós temos aí uma personificação, né? O lápis está em forma de personagem. Hipérbole, ó, vive nadando em dinheiro, é o exagero. Nós temos aí um eufemismo, né? Os políticos quase que em geral subtrai o dinheiro, né, dos cofres públicos. E nós temos aqui a imagem de você é ateu? Sou graças a Deus. É uma ironia.
e anafra, uma repetição aqui no início. Então, não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Gente, até a próxima.